Vamos lá. Atos 2, do verso 37 ao 41. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão, perdão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvem-se, salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, quase 3.000 pessoas. Oremos. Querido Deus e Pai, te damos graças, Senhor, neste momento, rogando as tuas misericórdias, rogando a tua bondade, o teu amor para conosco, para que possamos entender, Senhor Deus, o assunto que vai ser tratado agora, tendo como base esse texto. Que o Senhor nos dê graça, nos ajude, pois sem a iluminação do teu Espírito a gente permanece absolutamente cego, Senhor Deus, sem enxergar as belezas da tua palavra. Em nome de Jesus é o que eu te peço, por tua graça, gratos todos nós, digamos amém. Então nós seguimos com o nosso estudo, a nossa série de estudo Porque Somos Batistas, e hoje nós falaremos sobre as nossas ordenanças. Nos encontros passados tivemos a oportunidade de considerar 3 marcas indispensáveis para a fé batista. Falamos do que cremos, do nosso governo de igreja, que é o congregacionalismo, e falamos no encontro passado da nossa liturgia, a qual nós seguimos o princípio regulador do culto. Não o princípio normativo do culto, mas o princípio regulador do culto. E hoje teremos a oportunidade de tratar do significado do batismo e da ceia do Senhor. Veremos o quão são importantes para a expressão e manutenção da fé cristã até o fim da caminhada. Bem, vamos começar, irmãos, explicando a razão de usarmos deliberadamente, ou melhor, de não usarmos deliberadamente o termo sacramento para batismo e ceia, e sim ordenanças. Creio eu que saber disso nos livrará de certas camisas de força que alguns teólogos sacramentalistas tentam nos impor. E, ao mesmo tempo, evita que caiamos no outro extremo de tratar a ceia e o batismo de um modo leviano. Pastor, o que é um sacramento? O que é um sacramento? A palavra sacramento significa originalmente juramento. Juramento. Era um rito que os soldados romanos faziam, expressando publicamente fidelidade ao império. É um pouco parecido do que fazemos hoje como jurar a bandeira. Quem já se alistou aqui sabe que a gente passa por este momento nas Forças Armadas quando nós nos alistamos. A gente tem que jurar a bandeira. Teologicamente, o sacramento é um rito sagrado que é, ao mesmo tempo, um sinal e um meio de graça. E a palavra visível de Deus, distinta, mas não separada da palavra audível ou da Sagrada Escritura. Os sacramentos devem ter 3 características. 3 características. Primeiro, devem ser ordenados por Deus. É a famosa Adeo Mandata, o mandado de Deus. 2, devem ter elementos visíveis ou sensíveis prescritos por Deus. E 3, devem aplicar e selar pela graça a promessa do Evangelho. Então são essas 3 características: ordenados por Deus, ter elementos visíveis ou sensíveis prescritos por Deus, devem aplicar e selar pela graça a promessa do Evangelho. Na Idade Média,
a Igreja Católica Romana instituiu 7 sacramentos. 7 sacramentos. São eles: o batismo, a crisma, a Eucaristia, a penitência, a ordenação ao ministério, o casamento e a unção dos enfermos, ou a extrema unção, como eles dizem. Os reformadores, seguindo as Escrituras, resumiram para os únicos que de fato são ordenados nas Escrituras, a saber, 2, o batismo e a ceia. De modo que os reformadores costumavam dizer, e quando a gente fala de reformador, a gente tem que ter uma diferença entre reformador magisterial e os outros reformadores, porque tem uma ligeira diferença. Por exemplo, Calvino, Lutero, Zwinglio são reformadores magisteriais. Muito bem. Os reformadores costumavam dizer que onde a palavra é pregada fielmente, a disciplina eclesiástica é aplicada e os sacramentos, batismo e ceia, são administrados, aí está uma igreja fiel de Cristo. Precisa ter esses 3 elementos. Então, na igreja evangélica, nós temos esses 2 extremos também. Nós temos os evangélicos sacramentalistas e nós temos aqueles que simplesmente não valorizam as ordenanças ou os sacramentos, conforme a gente pode ver. Então, os sacramentalistas são aqueles que supervalorizam os sacramentos, dão uma super ênfase aos sacramentos como meios sem os quais não há transmissão de graça ao corpo de Cristo. Sem eles não tem como receber graça da parte de Deus. Aí você encontra os anglicanos, você encontra os presbiterianos, você encontra alguns batistas sacramentalistas. São pessoas, por exemplo, são sistemas que, por exemplo, fazem a ceia todo domingo. Todo domingo tem que ter ceia. Todo domingo tem que ter ceia. Ou o pastor, ele usa colarinho clerical. Já viu aqueles que os pastores usam colarinho clerical? Que o pessoal às vezes confunde com padre, né? Então, outros adotam a salmodia, só cantam a salmodia, só cantam os salmos, usam a cruz celta e assim sucessivamente. Então, esses são os sacramentalistas. Por outro lado, nós temos aqueles que tratam as ordenanças de modo leviano, desrespeitoso, sem a devida honra, aplicando o batismo e a ceia indiscriminadamente. Isso é muito comum em igrejas que abraçam a chamada visão de membresia aberta. Membresia aberta. Hoje em dia, as church e igrejas desse nível, elas são chamadas exatamente de igrejas de membresia aberta. Qualquer um é batizado e qualquer um pode cear. Então, igrejas como a Universal, do Reino de Deus, Internacional da Graça, essas igrejas neopentecostais de um modo geral, a pessoa chega no primeiro dia, se estiver tendo batismo, pronto, ela vai batizada ali. Não precisa ter nenhuma evidência se de fato é nascido de novo ou não. Se estiver oferecendo o pão e o vinho, toma também do mesmo jeito. Então, são igrejas chamadas de membresia aberta. Pastor, qual é o problema em usar o termo sacramento? O problema em usar o termo sacramentos é que na história da igreja, olhe para cá, os sacramentos passaram a predominar sobre o evangelho, acima do evangelho, dando a impressão que eles são, por si só, suficientes para transmitir graça salvífica e redentora. Ou seja, se você já tem, então, os sacramentos, então você já é salvo. Entendem? Já nós vamos falar um pouco mais sobre a questão do batismo infantil. Então, se você já tem o sacramento, você já é salvo.
Bem, a fim da gente não cair nestas armadilhas, a gente opta por usar apenas o termo ordenanças. Você vai encontrar exatamente esse termo na nossa confissão de fé. Você vai encontrar os grandes teólogos batistas usando os termos ordenanças. Só aqueles batistas mais sacramentalistas que usarão o termo sacramento. Mas nós, batistas, eu diria, com todo respeito aos demais, nós, batistas equilibrados, usamos ordenanças. Por quê, pastor? Porque é um termo sem ambiguidade. É um termo sem ambiguidade. Ele se refere somente ao que Cristo ordenou na sua palavra. Ao que Cristo ditou na sua palavra como ritos que medeiam a visibilidade do Evangelho. Ou seja, apenas o batismo e a ceia mostram o Evangelho de um modo visual, nítido e claro. Se alguém lhe perguntar, mostre-me o Evangelho, é só apontar para o batismo e a ceia. O batismo e a ceia. Eles são os meios ordenados que retratam visivelmente as boas novas de Jesus. Pois bem, a gente vai passar agora a considerar separadamente cada uma dessas ordenanças, por meio de duas perguntas gerais. A primeira pergunta é: o que é o batismo? O que é o batismo? Antes de qualquer definição teológica, se faz importante entendermos o que significa em si a palavra batismo. A palavra batismo vem da palavra grega baptizo, que significa mais precisamente imergir, mergulhar, afundar. Esta palavra era aplicada na língua grega de variadas maneiras. Usavam ela tanto para falar de um navio que afundou no meio do mar, quanto para um mero tecido que era mergulhado na tinta pelo tintureiro. Sempre com o sentido de imersão, de mergulho. A Confissão de Fé Batista de 1689 define o batismo com as seguintes palavras: o batismo é uma ordenança do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo, sendo para a pessoa batizada um símbolo de sua comunhão com Ele, em sua morte e ressurreição, de sua união com Ele, da remissão dos pecados e da sua consagração a Deus, através de Jesus Cristo, para viver e andar em novidade de vida. É assim que a nossa confissão define o batismo. Em seu livro A Igreja, Jeffrey Johnson define o batismo com as seguintes palavras, abre aspas: o batismo é uma confissão pública de Cristo, que evidencia à igreja e ao mundo que houve uma transformação radical no interior do crente. O batismo também é um sermão visível, demonstra uma realidade espiritual da morte para o pecado e da ressurreição para a novidade de vida em Cristo Jesus, fecha aspas. Então, o batismo traz essa visibilidade do que é interno, de uma fé subjetiva. O batismo, irmãos, marca os seguintes acontecimentos na vida do crente. Quais são esses acontecimentos? Anote aí. Primeiro, marca a profissão pública de fé em Cristo e o arrependimento de pecados. A profissão pública de fé em Cristo e o arrependimento de pecados. Como podemos conferir no texto que a gente leu, na abertura desse estudo, o crer e o arrepender-se dos seus pecados são condições sine qua non para a administração do batismo bíblico. Condições indispensáveis. Volte comigo, por favor, a Atos capítulo 2 e veja os versos número 37 e 38. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Vocês lembram que Pedro tinha pregado e eles tinham ficado comovidos, como acabamos de ver aqui. Então, eles queriam responder, dar uma resposta. Então, Pedro responde, versículo 38.
arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Veja, não se faz necessário dizer que a fé está sendo cobrada no conceito de arrependimento aqui, certo? Porque o conceito de arrependimento aqui nesse texto está sendo usado como uma sinédoque. Preciso que você anote essa palavra. Sinédoque. Sinédoque. Certo? O que é uma sinédoque, pastor? Sinédoque é uma figura de linguagem que usa uma parte para descrever o todo. Que usa um conceito para descrever algo maior. Por exemplo, se eu disser assim: a irmã que zela pela igreja deixou a igreja um brinco. Vocês vão compreender o que significa deixar a igreja um brinco. Significa que está bem cuidada, pronta, zelada, brilhando, está linda, bem limpa. Pronto, isso é uma sinédoque. Eu usei apenas uma palavra para descrever o que de fato aconteceu de um modo geral. Então, quando o texto diz arrependam-se, ele está dizendo aqui, dentro do termo arrependam-se, aqui, creiam, depositem fé. Muitas das vezes vocês vão encontrar no Novo Testamento o uso intercambiável das palavras arrependimento, fé, batismo, nascer de novo, regenerados, nova criatura, apontando diretamente para onde? Para a conversão. Para a conversão de um modo geral. O fato, meus irmãos, é que fé e arrependimento são os dois lados de uma mesma moeda. Os dois lados de uma mesma moeda, de modo que não há como haver conversão genuína sem fé em Jesus e arrependimento de pecados. E havendo isso, a pessoa é automaticamente impelida a querer ser batizada, a se batizar. Por isso que é uma contradição alguém dizer, eu creio em Cristo, mas não querer se batizar. Se ela disser que crê em Cristo, ela vai querer se batizar. E a gente já vai ver com mais detalhes, com mais calma, a razão disso. Isso é tão sério que eu quero convocar vocês a verem comigo Atos 16, a importância da profissão pública de fé e de arrependimento, que aqui em Atos 16, nós vamos matar hoje à noite, de uma vez por todas, essa arrogância pedobatista, certo? De achar que o porquê que a gente tem que batizar a criança, que não precisa se exigir fé da criança. Vamos lá. Atos 16, versículo de número 27 a 33. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Note, intenção e consciência. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Observe, o versículo 32, ele diz que se requer fé. Creia. Precisa haver fé. Creia em Cristo. Essa é a ideia. O que Paulo está dizendo aqui, não é, você vai crer e representa a sua casa. Não. O que Paulo está dizendo aqui é creia. Você e toda a sua casa. Toda a sua casa também precisa crer.
Ontem eu estava num debate muito acirrado com um pedobatista. Pedobatista é a pessoa que batiza criança. E ele, falando lá das razões do porquê batiza criança e tal, então eu disse, aí ele citou esse texto, eu disse, cadê a criança? Cadê a criança no texto? Aí ele inverteu, né? E quem disse que não tem uma criança aí? Como você pode também provar que não tem uma criança? Eu disse, não, mas eu estou seguindo a sua lógica. Você disse que pode batizar criança e tal. Eu estou mostrando para você que o texto deixa claro que o batismo do carcereiro junto com a família dele só foi válido porque ele precisou crer, eles ouviram a palavra, entenderam, responderam a palavra e então foram batizados. Aí sim teve validade. Mas, cadê a criança? Não, porque naquela época era impossível uma casa não ter criança. Como você sabe disso? Como a gente pode dizer e bater o martelo dizendo que é impossível? A gente tem muito mais gente hoje no mundo do que naquela época. E nem toda casa aqui tem criança. Não é isso? Nem toda casa tem criança. Então não faz sentido, gente. Esse argumento não faz sentido. Outro argumento que eles usam não é porque a fé do pai representava todos. Eu disse, então, por que não hoje da mesma forma? Por que não hoje? Por que ainda hoje a gente insiste de que a conversão é algo individual? É algo de que cada um dentro do lar precisa crer, se arrepender dos seus pecados. Não bastava somente que o pai se arrependesse, então? Lá na casa do Jorge, só o Jorge Laureano se arrependesse, o resto pronto. Ó, vamos viver do jeito que vocês quiserem, fazer o que vocês quiserem. Eu me arrependi, estou salvo, vocês estão salvos também. Não faz sentido. Alguém argumentou assim, não, mas é porque naquela época era assim. Sim, mas onde foi, em que momento da história da Bíblia que mudou? O que eu estou argumentando com vocês? Eu estou argumentando com vocês que a base deles é contra eles. A base deles é contra eles. Por isso que eu abri esse parêntese para falar a respeito do batismo infantil, mostrando que os batistas creem que somente aquele que pode professar fé de um modo consciente é que deve ser batizado. Estão entendendo? Estão compreendendo? Por exemplo, Atos capítulo número 8. Venha comigo rapidinho, por favor. Atos 8. Vamos correr que a gente tem muita coisa hoje para estudar. Muita mesmo. Atos 8, versículos número 34 a 38. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Ele vinha lendo o livro do profeta Isaías e estava exatamente lendo o capítulo número 53. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Observe, nesse texto nós temos duas bases bíblicas que mostram que os batistas foram além na reforma da igreja. Foram além. Primeiro, que só é lícito ser batizado se houver fé de todo o coração em Jesus. E segundo, ambos desceram a água. Ambos, indicando aí a imersão. Aqui, nesses versículos nós temos profissão pública de fé e batismo por imersão. Não por aspersão, não jogando água na cabeça, mas batismo por imersão, ser mergulhado. É por esta razão que os batistas são considerados
os reformadores completos. Isso não é arrogância nossa. É o fato de que a gente foi, como batista, além na reforma protestante, resgatando com isso o modelo bíblico de batismo para o seio da igreja. Porque se isso não fosse verdade, irmãos, nós seríamos todos presbiterianos. Qual o problema? Qual o problema? Ou congregacionais, que os congregacionais também, no início, eles batizavam criança. Por qual razão nós nos dividiríamos mais para ser batistas? Por qual razão? Compreendem? É por esta razão bíblica que nós não batizamos criança e sustentamos que o batismo, em primeiro lugar, é o ato público de que um homem ou uma mulher confessam Cristo de um modo inteligente, intencional, racional, como seu Senhor e Salvador, e se arrepende dos seus pecados e passa a viver uma nova vida em Cristo. Por isso que o batismo, a primeira marca do batismo é exatamente essa: profissão pública de fé e arrependimento de pecado. A segunda marca é que o perdão dos pecados e a purificação da consciência acontece. Perdão dos pecados e a purificação da consciência. Por exemplo, venha comigo a Atos, capítulo número 22. Atos 22, versículos número 14 a 16. Paulo está apresentando a sua defesa e ele diz o que aconteceu com ele quando ele foi alcançado por Cristo. Versículo 12. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, Damasco, veio procurar-me e chegando perto de mim disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Note, o batismo, por ser uma imersão na água, ele carrega o símbolo de limpeza e purificação. E é isso que nós estamos vendo exatamente aqui. A gente bem sabe que o que de fato limpa, purifica o crente é o sangue de Cristo. Mas a água, ela é tomada como símbolo, como a gente acabou de ler, na limpeza da velha culpa antes não confessada. No versículo 38 do texto que nós lemos lá no Atos capítulo 2, Pedro diz que eles precisavam ser batizados para a remissão dos pecados. A palavra remissão significa perdão. Perdão dos pecados. Deixando claro como o batismo ele é estabelecido como sinal de perdão de pecados. O cristão genuíno, portanto, é alguém que almeja se batizar e agradece se já foi batizado. Porque ali no batismo está o sinal de que seus pecados foram perdoados e sua consciência foi purificada. Em seu livro Batismo, Bob Jamieson diz o seguinte: olhando por esta ótica, o batismo retrata o cumprimento da promessa de Deus de perdoar decisivamente o pecado do seu povo e purificá-lo de toda contaminação. Uma promessa cumprida na salvação, a nova aliança inaugurada pelo trabalho do Senhor Jesus Cristo. Então ele dá vários textos, como Jeremias 31:4, Ezequiel 36:25, Hebreus 9, 13 e 14, Hebreus 10, 19 a 22. Então, em segundo lugar, o batismo marca o perdão dos pecados e a purificação da consciência do crente. Em terceiro lugar, o batismo é a representação visível da nossa união mística com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. É a representação visível da nossa união mística com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. O batismo é um ato que nos identifica simbolicamente com Cristo na sua morte, e no seu sepultamento e na sua ressurreição. Ao descer as águas, estamos experimentando simbolicamente esses três atos. Isso faz, meus irmãos, com que nos unamos com o nosso Senhor ainda mais. Ou seja,
O batismo é a representação visível do que aconteceu com nossa vida. Com nossa vida. Onde passamos a gozar da união mística com Cristo. Em outras palavras, estamos mais unidos a Cristo agora do que possamos imaginar. E o batismo é essa representação. Por exemplo, veja alguns textos comigo rapidinho. Romanos 6. Verso de número 1 a 4. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos no pecado nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Agora vá comigo para Gálatas, capítulo 3, versos de número 25 a 27. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, ou ao aio, dependendo da tradução, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Note, de Cristo se revestiram. Aonde? No batismo. Ali está a representação visível. Agora dê um salto para Colossenses, capítulo número 2. Versos de número 11 e 12. Nele também vocês foram circuncidados, com uma circuncisão feita, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja, nessas três passagens, Paulo nos mostra que o batismo representa o quanto estamos ligados com o Senhor por todos os lados. Por todos os lados. De modo que toda bênção que recebemos de Deus está diretamente ligado ao fato de vivermos nessa união mística com Cristo, significada pelo batismo. Pelo batismo. Stephen Vellion disse o seguinte: o significado mais fundamental do batismo é que ele representa a união de um crente com Cristo, pela graça através da fé, e todos os benefícios que estão envolvidos nessa união. Todos os benefícios. Constantino Campbell disse o seguinte: a união com Cristo é o ingrediente essencial que une todos os outros elementos. É a teia que liga as ideias ao quadro teológico de Paulo. É por essa razão que podemos dizer que toda bênção que recebemos de Deus é através da nossa união com Cristo. E mais uma vez, citando Bob Jameson, no seu livro Batismo, ele diz: os movimentos físicos do batismo fornecem uma imagem vívida de estarmos unidos à morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Somos sepultados com Cristo ao mergulharmos embaixo d'água, e nossa ressurreição da sepultura aquosa simboliza nossa união com a ressurreição de Cristo. O signo corresponde vividamente ao significado. Ou seja, o que nós estamos vendo exatamente ali no ato do batismo é alguém unido misticamente com o Senhor, tão entrelaçado espiritualmente, que tudo ali representa exatamente o que ele viveu na experiência da sua conversão à pessoa de Cristo. Em Cristo ele morreu para o mundo. Em Cristo ele foi sepultado para o pecado. E em Cristo ele ressuscitou para uma nova vida. Portanto, o cristão genuíno é alguém que não abrirá mão de se batizar, porque ali está a representação máxima de sua união com Cristo. Sua morte, sepultamento e ressurreição. Se você já é batizado como um crente sério, agradeça, louve a Deus. Se você ainda não é, precisa
se batizar. É assim que você estará representando fisicamente, como aconteceu ao longo de toda a história da igreja, a sua união com Cristo. Em quarto e último lugar, a quarta marca é que o batismo representa, ou marca, melhor dizendo, a nova vida do cristão em Cristo. A nova vida. O batismo é uma demonstração de que nascemos de novo, de que morreu o velho homem e renasceu da água um novo homem, uma nova criatura, não mais ligada às ataduras do pecado, mas sim ligada à piedade que há em Cristo Jesus. Então, se você vier comigo rapidinho a Romanos capítulo 6, Romanos 6, versículo de número 4, ele diz: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O subir das águas, o ressuscitar, saindo das águas, é exatamente andar, a partir de então, em novidade de vida. No versículo 13 ele diz: também não oferecemos os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Em 2 Coríntios, capítulo 5, esse texto é conhecidíssimo, muito usado em evangelismo, inclusive. Versículo número 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova criatura. Nova criatura aqui, lembrem da palavrinha, sinédoque. Ela corresponde a quê? A tudo que você pode imaginar da salvação. A conversão, a regeneração, a transformação dada pelo Espírito, a expiação, enfim, a justificação e tudo. Ele é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Agora vá para Efésios, capítulo número 2. Efésios 2. Efésios 2, versículos número 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. No versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. O que é isso? Uma nova vida. Antigamente, andávamos em obras más, que eram obras impiedosas, agora em boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Perceba, o que ocorre é que na regeneração recebemos uma nova natureza, um novo eu, como dizem alguns teólogos. Já não somos mais quem éramos antes do Espírito abrir nossos olhos espirituais. Conta-se uma história que Santo Agostinho, quando se converteu, andando pela rua, na feira, no mercado, então uma ex-namorada sua do passado, da época, das épocas, começou a andar atrás dele, a persegui-lo, e apertando o passo, e apertando o passo, e apertando o passo, e apertando o passo, até que ela conseguiu alcançá-lo, e quando pegou nele, disse: Agostinho, sou eu. Ele olhou para ela e disse: é, mas eu não sou mais eu. Porque, de fato, ele não era mais o Agostinho do passado. Ele tinha experimentado a transformação de Cristo. Por isso que os nossos familiares não entendem mais, porque a gente não participa mais das mesas de farra que a gente participava no passado, as rodas de conversa que não agradam a Deus. Enfim, os colegas de trabalho não compreendem porque que a gente não entra na onda pecaminosa a qual eles vivem, porque nós não somos mais nós. Não somos mais nós. É o que Paulo vai falar em Colossenses capítulo 2, versículo 11, sobre a circuncisão do coração. Nós lemos isso há pouco. A circuncisão do coração. Vocês lembram que a circuncisão era o sinal da aliança feita com Abraão, de modo que quem era circuncidado em Israel pertencia então à aliança abraâmica. No Novo Testamento, essa circuncisão não é mais a circuncisão física,
mas a circuncisão espiritual no coração, não feita por mãos humanas, vai falar Paulo. Ela é interna, ela é na alma. Sendo que agora, quem crê em Cristo de todo o seu coração e é batizado, demonstra publicamente que foi circuncidado no coração, pertencendo agora ao verdadeiro povo de Deus. E aquela aliança, o sinal da aliança lá com Abraão já não vale mais de nada. O sinal de circuncisão agora é a do coração. Os pedobatistas vão querer fazer um malabarismo teológico para poder encaixar o batismo infantil. Mas vamos deixar isso para uma outra hora. O batismo, portanto, simboliza exteriormente esta circuncisão do coração, que significa nova vida, novo ser, novo eu, nova criatura, vivendo não mais para si mesmo, mas para Cristo Jesus. É por essa razão, irmãos, que os batistas não batizam quem não evidencia publicamente frutos do novo nascimento. Isso significa que, não significa que falsos convertidos não enganem a igreja, porque enganam. Certo? Nem todos que estão aqui domingo após domingo têm o coração circuncidado. Nem todos. Nem todos de Israel, disse Paulo, são de fato israelitas. Têm o coração de fato circundados. Basta a gente ver na história da igreja, na igreja primitiva, inclusive, Ananias e Safira. Né? Simão, o mágico. Certo? E quando eu falei lá no início a importância de termos equilíbrio no que tange às ordenanças, é exatamente para deixar isso claro, que o sacramento em si não salva. Ok? A ordenança em si não salva. Ela é apenas reflexo daquilo que lhe aconteceu interiormente. Mas ela não salva. É tanto que o ladrão da cruz, o Dimas, conforme a tradução, como vimos no domingo, ele foi salvo sem se batizar e sem tomar a ceia. Não é interessante isso? Então, ele foi circuncidado no coração. Isso é interessante, né? Deus pôs o sinalzinho da aliança dele lá no coração dele. É por isso que o crente é invencível, irmão. Pegue um crente e bote ele dentro de uma caixa de fósforo e tranque ele lá dentro por 1000 anos. Quando você abrir, ele vai sair louvando a Deus do mesmo jeito. Porque o coração dele foi circuncidado pelo Senhor. Ele não pertence mais a si mesmo. Ele pertence agora àquele que morreu por ele e que ressuscitou para levá-lo para a glória. Deixe-me perguntar, você já foi circuncidado em seu coração? Faça uma análise. Suas atitudes na vida evidenciam esta circuncisão? Você é nova criatura, nasceu de novo, almeja ardentemente o céu e as coisas lá do céu. Queria eu ter mais tempo, irmãos, para tratar exatamente desse ponto. Como um coração circuncidado almeja as coisas do céu. Almeja o céu. Olha para este mundo com absoluto desprezo por esse estilo de vida pecaminosa, porque almeja a santidade do céu e está com Deus para todo sempre. Os batistas creem que o batismo é isso: profissão pública de fé e arrependimento, sinal de perdão e purificação, símbolo da união mística do crente com Cristo e evidência do novo nascimento. A segunda pergunta geral, a primeira pergunta geral foi: o que é o batismo? A segunda pergunta geral: o que é a ceia do Senhor? O que é a ceia? A nossa confissão diz com as seguintes palavras: a ceia do Senhor, Jesus, foi instituída por ele na mesma noite em que foi traído, para ser observada em suas igrejas até o fim do mundo, para a lembrança perpétua e demonstração do sacrifício de si mesmo em sua morte, confirmação da fé dos crentes em todos os benefícios disso, eu acabei de falar isso há pouco, seu alimento espiritual e crescimento nele, seu maior envolvimento em todos os deveres deles para com ele, e ser um vínculo e penhor de sua comunhão com ele, uns com os outros. Jeffrey Johnson vai na mesma toada e diz:
A ceia do Senhor é um memorial da morte de Cristo, 1 Coríntios 11, 26. Como o batismo, a ceia do Senhor é um sermão visível que ilustra uma realidade espiritual. Mais do que isso, a ceia do Senhor não apenas retrata a morte de Cristo, mas também mostra a comunhão entre Cristo e o seu povo. A ceia do Senhor, portanto, irmãos, deve ser entendida na igreja local da seguinte maneira. Em primeiro lugar, a ceia é a nova Páscoa. A ceia é a nova Páscoa. O que é a Páscoa? Páscoa cristã é a mesma Páscoa judaica? Quem está acompanhando aqui as exposições de Marcos vai lembrar quando eu falei sobre a nova Páscoa. A Páscoa do Antigo Testamento era a principal festa dos judeus. Eles a celebravam como lembrança do que Deus fez por eles, libertando-os do Egito, onde na última praga enviada sobre a casa de Faraó, o anjo da morte passou por cima da casa dos judeus, não matando nenhum de seus primogênitos, porque eles tinham o sangue do cordeiro passado nas portas e nos umbrais das portas. Na noite de Páscoa, reclinados à mesa, eles seguiam uma liturgia bem comprida, bem longa. Começava com a bênção do vinho da primeira taça, os pães sem fermentos, as ervas amargas. Depois, um dos filhos perguntava ao pai por que esta noite é importante. E o pai então ia contar toda a história da Páscoa e terminavam cantando os salmos 113 e 114. Após isso, bebia-se a segunda taça de vinho. Depois, o pão sem fermento era abençoado e distribuído entre todos que estavam ali enquanto o pai explicava seu significado. A refeição, então, era comida completamente, o cordeiro, o pão, as frutas, as ervas, etc. E no final da refeição, o pai abençoa a terceira taça de vinho e a família canta a segunda parte do Halel, que são os salmos 115 ao 118. Por fim, vinha a quarta taça de vinho, encerrando a celebração. É a partir da terceira taça, naquela noite, que nosso Senhor começa a instituir a Páscoa cristã. Na verdade, ele está encerrando o modo antigo de Páscoa, que se celebrava até então, e inaugurando a nova Páscoa, significando que a Páscoa do Antigo Testamento ela não deve mais ser celebrada. Então veja só, venha comigo a Lucas, por favor. Lucas 22. Lucas 22, versos de número 19 e 20. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Somente até aqui, por meio do pão e do vinho. Lembrem, assim como a Páscoa tinha um elemento memorial, pelo que Deus fez a eles tirando-os do Egito, da mesma forma, a igreja deve celebrar a ceia rememorando a libertação que Cristo lhe trouxe, lhe deu, ao derramar seu sangue na cruz, sendo o Cordeiro Pascal que liberta o pecador. Ao mesmo tempo, a ceia ela tem uma característica escatológica. Por quê, pastor? Porque Paulo vai dizer, 1 Coríntios 11, 26, todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Olha o apontamento escatológico. Até que ele venha. Portanto, ao participar da ceia, o cristão está participando da nova Páscoa, que inaugura a nova aliança prometida no Antigo Testamento. A ceia é o elemento visível da nova aliança instaurada por Cristo. Em segundo lugar, outra característica da ceia é que ela é a participação em comunhão dos benefícios da morte de Cristo. Isso aqui é interessante e importante. 1 Coríntios 10, 16, Paulo vai dizer: não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo?
O que Paulo está dizendo? Que por meio do pão e do vinho, simbolizando o corpo e sangue de Cristo, participamos do sacrifício que ele obteve para nós, dos benefícios desse sacrifício. Quais são? Perdão, justificação, expiação, reconciliação, adoção, propiciação, santificação e todas as ações de bênçãos do reino de Deus na nova aliança. Entretanto, isso não é apenas algo entre nós e Cristo, mas entre nós quanto membros do corpo de Cristo. Celebramos todas estas bênçãos juntos na presença uns dos outros. C.K. Barrett disse o seguinte: Paulo está pensando naquilo que todos os cristãos desfrutam e desfrutam juntos, nos benefícios que lhes são assegurados pelo sangue de Cristo. Em outras palavras, irmãos, nos reunimos coletivamente com o coração cheio de gratidão pelo que o Senhor conquistou na cruz para nós, mediante seu corpo partido. A ceia, portanto, é um momento em que a igreja de Cristo, com todos os seus membros juntos, celebra as ricas bênçãos celestiais que nosso Senhor nos deu pela fé. Terceiro lugar, a ceia é a celebração da igreja com a responsabilidade de ser igreja. Irmãos, agora é que o estudo vai começar. Eu já estou vendo umas caras de cansados aqui, mas escuta, agora é que vai começar. Venha comigo a Atos, capítulo 2, por favor. Vou até tomar água enquanto os irmãos abrem a Bíblia. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O partir do pão, aqui no grego, é teklazé tu artu. Teklazé tu artu. Isso é uma modificação do substantivo verbal que indica uma ação formal, ou seja, algo como que institucional, solene, sério. Você vai ver que no versículo 46 eles fazem a mesma coisa, mas já é outra situação ali. Bem, isso aqui é a igreja tomando corpo de igreja, com a responsabilidade de ser igreja na ceia do Senhor. Na igreja de Corinto, Paulo vai deixar claro que esta era a prática habitual dos irmãos. Capítulo 11, versículo 17, 18, 20, 33 e 34. Quando vocês se reunirem, quando vocês se reunirem, quando vocês se reunirem, quando vocês se reunirem. Ou seja, é uma reunião oficial. É um momento de reunião oficial. Isso aqui fere frontalmente o quê? Fere frontalmente a ideia dos desigrejados de fazer ceia do Senhor na sala de casa. Ideia que se levantou ultimamente, que Satanás trouxe para atacar a igreja, de que você pode ser crente em casa e fazer sua ceia sozinho em casa, ela é frontalmente combatida em textos como esse. A igreja se reunia de modo formal, institucional. Não de um modo aleatório, de qualquer jeito. Isso aqui é um exercício da autoridade da igreja para confirmar e supervisionar as profissões de fé em Jesus e de seus membros. É por esta razão, irmãos, que não faz sentido algum aplicar a ceia separadamente a um membro individualmente. Não faz. Pois a ceia ela tem como característica a comunhão dos santos como igreja, como corpo, de um modo oficial. Essa ideia de o pastor estar dando ceia na casa dos irmãos que não podem vir ao culto, ela pode até parecer muito amorosa, mas ela não é bíblica. Não é bíblica, não é correta. Porque a ceia é comunhão oficial, todos juntos. Quando vos reunis, diz Paulo, quando vocês se reunirem, ou seja, o coletivo. Além disso, queridos, na ceia é onde a igreja mostra ao mundo inteiro a comunhão dos seus membros ou a exclusão daqueles que não querem viver piedosamente para Cristo. É ali onde fica patente a sua autoridade de ligar
e desligar alguém da comunhão dos santos. É ali também onde ela só admite à mesa aqueles que foram batizados nas águas, evidenciando o novo nascimento em Cristo, vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Veja, isso é tão sério, irmãos, que foi por esta razão que Jonathan Edwards foi demitido da sua igreja em Northampton, nos Estados Unidos. Ele só admitia que ceiasse na sua igreja aqueles que verdadeiramente tinham frutos de conversão, evidências de que eram verdadeiramente crentes, nascidos de novo. Então ele foi perseguido pelos ricos daquela igreja, porque os filhos deles eram rapazes e moças que não tinham compromisso com Cristo, que davam mau testemunho, mas queriam ceiar. E Jonathan Edwards disse, não, aqui não. Aqui não ceia não. Negativo. Portanto, os batistas creem que a ceia do Senhor é sim algo profundamente sério e que deve ser valorizada e honrada por aqueles que se chamam de crentes em Cristo Jesus. Permitam-me concluir com algo que aconteceu na cidade de Genebra, na Suíça, quando Calvino era pastor ali. Certa feita, antes de administrar a ceia, os libertinos entraram na igreja para tomar o pão e o vinho da mão dele. Ele se pôs na frente da mesa e disse, vocês podem me cortar inteiro, me esfatiar inteiro, mas vocês vão cear passando por cima do meu cadáver. O Calvino era macho. Era lá do Ceará. Veja o que foi que ele escreveu a um amigo dele, depois desse episódio. Olha o que ele escreveu a um amigo dele. De todos os lados os cães latem para mim. Em toda parte sou saudado com o nome de herege. E todas as calúnias que podem ser inventadas são amontoadas sobre mim. Numa palavra, os inimigos dentre meu próprio rebanho atacam-me com maior crueldade do que meus inimigos declarados entre os papistas. Ou seja, ele tinha mais inimigos dentro da própria igreja do que fora, do que advindos da igreja católica romana. Sério. Por isso que a ceia é algo que precisa ser levado a sério. Não pode ser brincadeira. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque é sério. Bem, me falta tempo e com certeza falta já forças para vocês, da gente tratar da transubstanciação, consubstanciação e a ceia como memorial, mas em outra oportunidade eu farei isso em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, te louvamos, Senhor, por tua bondade e misericórdia. Te agradeço, Pai, pois tu és Deus clemente e bondoso. Te agradecemos por essas duas ordenanças, Senhor. Muito obrigado. Nos mantém em equilíbrio quanto a este assunto. Que possamos ser uma igreja, ó Pai, que defenda, ó Senhor Deus, os valores bíblicos com todas as nossas forças. Que os libertinos e que todos aqueles que não temem o teu nome, que se quiserem, ó Deus, tomar das tuas coisas sagradas, que passem por cima de nosso cadáver. Porque não deixaremos, ó Deus, não permitiremos que assim os valores eternos sejam vilipendiados, ó Senhor Deus, sem a nossa resistência. Então, em nome de Jesus, faz de nós homens comprometidos. Em primeiro lugar, faz de nós homens e mulheres gratos pelo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Em segundo, ó Deus, faz de nós homens firmes e mulheres firmes, dispostos a defender, ó Deus, os valores eternos do teu reino para todo sempre, até que o Senhor venha sobre nós e nos leve para ti. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar um hino.